Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Joelmes Correia, este é o movimento GBN Pro Caminhoneiro Autônomo Independente. Hoje, dia 25/9 do ano de 2020. O tema de hoje, a ANTT. Devemos ou não pedir o fim da ANTT? O movimento GBN, primeiro, ele vai dizer para você o seguinte: para que serve a ANTT? Onde ela se encaixa no mundo caminhoneiro, né? E se devemos ou não pedir o seu fim. Vejam bem, a ANTT, eu não sei se dá para vocês verem nesse quadro aqui, o quadro de poder e regulamentações e leis no Brasil. Nós temos aqui o poder legislativo e nós temos aqui embaixo o poder executivo. Não sei se dá para vocês verem, essa é uma cartolina que está gasta, já está escrita de um lado e está dando reflexo, né? Mas eu não sei se dá para ler. No meio está a ANTT. Vocês têm que entender o seguinte: quando um Congresso Nacional aprova uma lei e o presidente da República sanciona essa lei, e essa lei, por cargas d'água, existe uma agência reguladora para regular essa lei, tá? Ela tem que ser uma lei aberta. Então o Congresso, ele não tem o poder de destrinchar a lei. Ele tem que fazer uma lei aberta, aí essa lei vai para uma agência reguladora, e essa agência reguladora vai regulamentar como essa lei vai ser aplicada. E aí é que está o problema. Mas vamos lá, não é só o poder legislativo, o poder executivo também, quando lança uma proposta executiva, dependendo do peso dessa proposta, ela tem que ir para o crivo de regulamentação de uma agência reguladora. O poder executivo, que é o da presidência da República, ele não tem o direito de criar uma lei, assim, uma proposta profunda. Quando é uma proposta profunda, ele tem que transformar um projeto em PL. Aí ele tem que ir para o legislativo, ser votado, e depois ele tem que ir para a ANTT para ser regulamentado. Então, é muito importante a existência da ANTT. E vocês, erroneamente, comunidade caminhoneira, vem pedindo o fim da ANTT. E esse discurso está tendo um amplo apoio dentro do próprio governo, do Ministério da Infraestrutura e Transporte. Mas por quê? Bom, por que primeiro que o caminhoneiro não quer mais a ANTT? Porque a ANTT, ela era para ser uma agência com representatividade da comunidade caminhoneira. Quem era para estar na ANTT era o TAC, certo? E também discutir regulamentações. Quem tinha que discutir era o TAC, a CNT, a CNI, que são diretamente envolvidos no sistema de transporte nacional. Mas qual o peso do TAC dentro da ANTT? É praticamente nulo. As nossas divergências com a ANTT são com a mesa deliberativa, com a sua direção. A ANTT, ela trabalha em cima de lobby. Quem é forte na ANTT? Para fazer regulamentações para você, TAC. Quem é forte na ANTT é a CNT, Confederação Nacional do Transporte, que representa as transportadoras. É a CNI, Confederação Nacional da Indústria, que representa os embarcadores, né? Enfim, e também com sociedades civis organizadas que controlam as decisões e projetos, né? Dão as propostas para o governo executar aquele bolo de coisas para o caminhoneiro autônomo. Mas e o TAC? O TAC não tem representatividade na ANTT. E é por isso que as regulamentações da ANTT muitas vezes não são favoráveis ao caminhoneiro autônomo. E aí o caminhoneiro se revolta com a instituição. Mas a culpa não é a ANTT, a culpa é de quem está na ANTT decidindo por você. Tá me entendendo? Então nós temos que mudar, não é a estrutura, não é a ANTT em si, e sim quem está na ANTT, né, propondo regulamentações, deliberando sobre regulamentações que são contrárias a você. Não é a instituição que é o problema, é quem está na instituição. E a falta daqueles que deveriam estar na instituição, que é você, TAC. Então é um erro você pedir o fim da ANTT. E você sabe por quê?
Eu vou só dar um exemplo para você. Nós temos aí, hoje, projetos lá na Câmara dos Deputados que são para renovação de frota. E muita gente está preocupado com renovação de frota. Mas a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Presidente da República, ao sancionar essas leis, elas vão diretamente atingir o caminhoneiro autônomo? Não. Vocês sabem por quê? Porque vão ser leis abertas. Essas leis abertas, elas precisam ser regulamentadas porque para o TAC e para o transporte de carga nacional e do transporte terrestre, existe uma agência reguladora. E aí nós temos um termômetro para regulamentar aquela lei a nosso favor. E a partir do momento que vocês deixam e falam nos grupos que devem acabar com a NTT, essa lei, ela vai ter que ser o quê? Altamente regulamentada pelo próprio legislativo. E aí o legislativo, ele não tem interesse pelo caminhoneiro autônomo. Então a nossa válvula de escape e esperança está na NTT. Então temos que lutar pelo fim, tá, do lobby na NTT e pela inserção do TAC na mesa deliberativa. Tá entendendo? A mesa deliberativa da NTT tem que ter a CNT, tem que ter o TAC, tem que ter a CNI e tem que ter representantes da sociedade civil organizada, né? E pessoas na sua direção que não fazem parte de nenhum desse grupo, porque senão ele vai pender para qualquer um deles. É isso que acontece na NTT hoje? Não, é por isso que a NTT não é eficiente para nós. Tá? Então nós não devemos pedir o fim da NTT, nós devemos pedir a mudança da mesa deliberativa da NTT. É assim que nós vamos atingir o sucesso, tá? Mas aí vocês vão me perguntar, você então é a favor da NTT? Não, não é que eu sou a favor da NTT e não quero o fim da NTT, mas eu já expliquei para vocês o porquê. É porque quando vocês tirarem a NTT de jogo, vocês vão fortalecer sociedades civis organizadas que falam pelo caminhoneiro lá dentro do governo. E essas sociedades civis organizadas representam você? Eu não vou citar nomes aqui, mas todos sabem de quem eu estou falando. Tá entendendo? Aí você vai monopolizar as decisões entre o executivo e sociedades civis organizadas que não te representam. Você vai fortalecer justamente aquelas pessoas que estão indo contra você. E é por isso que precisamos da NTT. Bacana? Eu espero ter explicado para vocês. É tudo uma escalinha de coisas. Sem agência regulamentadora nos transportes, você vai dar superpoderes para o legislativo. Sem agência reguladora nos transportes, você vai dar superpoder para o executivo. E sem agência regulamentadora nos transportes, você vai deixar livre as decisões do judiciário. Então você está indo contra você, meu irmão, ao derrubar a sua agência reguladora. Peça moralização na NTT, mude a direção da NTT, mude o caminho da NTT, mas não derrube a NTT. Muitos estão levando você a acreditar que a NTT tem que ser retirada. Não, são as decisões que são ruins, tá? Por pessoas ruins contra você. Não é a instituição que é ruim, é aqueles que estão comandando a instituição e que estão desempenhando um mau papel, um papel dirigido sobre lobby contra você, caminhoneiro autônomo. Sem mais para o momento, Joelmos Correia, Movimento GBN, Pró Caminhoneiro Autônomo Independente.